E o ponto, acho que principal aqui, eu estava com muito receio de trazer esse conteúdo, né? Eu estava até conversando com as meninas um pouco antes da gente começar. Porque, assim, durante 25 anos de carreira que eu tenho, né, no mundo corporativo e depois como consultora, eu sempre tratei de assuntos, eu sempre estive em público para falar ou sobre uma metodologia, ou sobre um lançamento de produto, ou fazer uma palestra para vendas, mas eu sempre trazia algo com a metodologia de alguém. Eu sempre estava pegando um conteúdo e por mais que eu desse um toque meu, é um conteúdo que vem de algum lugar, de algum estudo, de alguma coisa. Então, essa é a primeira vez que eu estou trazendo um conteúdo que é completamente diferente. Eu estou trazendo um conteúdo compartilhando com as pessoas a minha jornada, né? O meu caminho de desenvolvimento pessoal. E esse caminho, ele começou até a semana passada, para quem estava no talk da semana passada, a gente falou, a Mari Clark falou sobre luto, né? E eu comecei esse processo numa quebra de vínculo, que foi quando eu saí do mundo corporativo, né? Então, em 2011, depois de 17 anos trabalhando em empresa e 12 anos nessa empresa específica, a empresa fechou, a regional que eu estava, e eu acabei sendo desligada, e aí eu tive que iniciar uma nova vida, vamos dizer assim. E eu estava com 40 anos, né, como dizem que a vida começa aos 40, então foi uma jornada que iniciou nesse momento. Tá? Então eu tenho uma pressão muito grande de vários lugares, né? Amigos meus consultores que dizem, não, você tem que ir lá, tem que falar sobre isso. Amigos meus que não são consultores, mas são do meu trato pessoal, você tem que falar sobre a sua jornada. Só que, de alguma forma, eu não vi a necessidade de trazer esse conteúdo como um formato separado, porque eu acho que muito do que eu faço na minha vida profissional tem a ver com esses aprendizados todos que eu tive durante essa jornada. Hoje eu trabalho como consultora de treinamento, mas eu trabalho com metodologias lúdicas, eu trabalho com metodologias que são completamente disruptivas, então eu já trago esse aprendizado. Mas eu comecei a perceber que talvez não fosse suficiente isso, eu precisasse sentar, ter o desafio de trazer algo novo. Tá? E no ano passado eu ouvi uma frase, né, que me impactou muito, que eu até anotei aqui, que ele falava assim, foi falado para mim o seguinte, ó, cada dia que você deixa de falar sobre o seu caminho, existe pelo menos uma pessoa que não vai ter a chance de se desenvolver porque ela dependia da sua história para fazer a dela. E essa frase me impactou muito, e aí eu falei, putz, acho que eu tenho que sentar e fazer isso acontecer. Então eu sentei, estruturei, eu já tinha estruturado na minha cabeça como seria se um dia eu fosse contar essa história. Eu estruturei de uma forma que fizesse sentido para mim. Aí eu deixei para, vou fazer depois do carnaval, agora fim de ano não é hora de falar, vamos depois do carnaval, aí veio a pandemia e eu fui empurrando com a barriga. Até que eu cheguei num momento que falei, bom, acho que não tem momento melhor para falar de silêncio do que agora. Que eu percebo que as pessoas estão super agitadas, super desesperadas atrás de lives e de conteúdo, disso, aquilo, enquanto eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade de silenciar. Então, eu achei que esse era o momento certo da gente falar sobre silêncio, do momento da gente parar um pouco, dar uma pausa e estruturar melhor o nosso desenvolvimento. Então, por isso que eu trouxe esse assunto agora, criei coragem e falei, vou fazer. E é muito legal fazer e falar disso com pessoas, com caras conhecidas, né? Que eu acho que esse é o principal ponto. Já que eu vou dar um pontapé, a ideia é que eu faça essa palestra para vocês hoje, mas que seja um assunto recorrente meu, que eu leve isso realmente para o maior número de pessoas. Mas acho que para fazer a primeira era muito importante que eu fizesse com rostos conhecidos, ou se eu não estou vendo o rosto, pelo menos um nominho, que seja próximo, né? Então eu vou compartilhar aqui minha tela para eu poder compartilhar aí
o meu silêncio com vocês. Tá? Então, enfim, eu decidi que, né, trabalhar com o tema do silêncio. Na verdade, eu poderia ter ido para vários caminhos, mas dentro dessa minha caminhada mesmo, acredito que o silêncio foi o que mais me trouxe aprendizado. Então, por isso eu dei o nome de O que eu aprendi quando eu encontrei o silêncio, que acho que é bem significativo essa etapa para mim. Acho que assim, como aqui eu tenho pessoas que eu conheço profissionalmente e tem pessoas que só me conhecem pessoalmente. Né? Então, só para dar uma geral do que eu faço, então depois de 17 anos como executiva de marketing em empresa, eu decidi iniciar um processo como consultora. Eu iniciei o meu trabalho como consultora em 2011 com foco em inovação. Eu facilitava grupos para workshops criativos. Mas ao longo do tempo eu já sabia que eu queria ir para o desenvolvimento de pessoas, então aos poucos eu fui me preparando para fazer essa migração. Hoje os meus principais assuntos são comunicação e liderança, principalmente comunicação, ajudar as pessoas a falarem em público. Tá? O desenvolvimento pessoal eu faço através de coaching e de mentoria. Daí eu tenho os Serious Games, que são jogos aí Lego, jogos de tabuleiro. Tem as experiências, que até o Ale Valdetaro, que é meu sócio numa empreitada, está aqui hoje. A gente tem a Blackbird Experience, que a gente leva a alta gestão das empresas para um estúdio de música e desafia eles a tocar músicas de rock. E a gente tem aí um desenvolvimento e um despertar de cada um deles maravilhoso. E eu falo também de diversidade, mas a diversidade, Ale dando um tchauzinho ali, a diversidade... O meu assunto é muito focado em inclusão e o meu foco, até na própria Casa Merlina, eu faço vários bate-papos com consultores para a gente lembrar da inclusão na hora que a gente for fazer os nossos conteúdos. Lembrar que a gente tem essas pessoas e que elas precisam ser inseridas dentro da nossa, né, das nossas discussões. Então, esse é um assunto também que eu abordo. E eu digo que independente do que eu faço, eu quero sempre ser o elo entre as pessoas e os objetivos delas, né? Então, esse é o, vamos dizer assim, se for resumir numa frase, o que eu faço é isso, eu sou um elo entre as pessoas e os seus objetivos. Só que tem um ponto importante aqui, que assim, eu não faço nada por ninguém, né? O meu papel é abrir o caminho, é fazer a pessoa enxergar que ela tem um caminho. Mas quem vai entender qual é esse caminho e quem vai buscar esse caminho é ela. Então, eu posso até ajudar ela a cavar aqui um pouco a estrada, mas qual é a estrada que ela vai cavar e o caminho que ela vai seguir é o caminho dela. E acho que um objetivo que eu tenho aqui hoje, eu não tenho o objetivo de ensinar ninguém a fazer nada. Acho que esse é o principal ponto. Eu não vou trazer nenhum estudo científico, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é compartilhar o meu caminho, o caminho que eu fiz, e gerar em cada uma das pessoas uma reflexão. Então, para quem gosta de anotar, eu acho que um jeito legal de anotar e fazer reflexões é dividir um papel ao meio e de um lado vocês colocarem lá, né, o título confirmou o que eu já sabia. E do outro lado, o que foi novo para mim. Tá? E no decorrer do que eu for trazendo, dos pontos que eu for colocando, com certeza a linha, né, a coluna do confirmou que eu já sabia vai ser muito maior do que a linha do que foi novo para mim. Isso é normal. Tá? Só que o ponto que eu quero que vocês façam uma reflexão no final é, poxa, se tem tanta coisa que confirmou que eu sabia, o que eu estou fazendo com essas coisas, né? Se eu já sei disso, por que eu não estou fazendo nada em relação a isso? E aquilo que foi novo para você, poxa, será que tem alguma coisa que faça sentido para você colocar também no seu caminho, para você fazer a sua reflexão de uma forma diferente? Então, a ideia é aqui gerar reflexão, é contar o que eu fiz e vocês olharem para isso, pensarem o que faz sentido para você e o que não faz. Acho que esse é o ponto principal aqui do meu objetivo hoje. E aí, gente, eu dividi aqui a nossa conversa em 3 etapas. Eu vou falar um pouquinho da minha jornada e das influências que eu tive, acho que esse é o principal ponto.
os aprendizados que eu tive a partir dessas influências, e eu vou sugerir um exercício prático, né? Sei lá, alguma coisa que a gente possa fazer aqui juntos e que possa fazer sentido e reverberar para vocês. Tá? Então, essa é a estrutura. Eu poderia já ir pelos direto dos aprendizados e para a prática, poderia fazer isso. Mas eu acho que contar para vocês o meu caminho, né? Aquela história de dizer por onde eu percorri, talvez possa ser muito mais rico do que eu falar dos aprendizados propriamente dito. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Então, tá bom. Então, assim, acho que tem uma coisa importante que eu queria colocar aqui, que é o seguinte, eu vou falar das minhas influências, só que assim, eu vou... Até aqui tem muita gente que me ajudou, né, que está aqui assistindo a palestra, que contribuiu para essa minha jornada. Só que assim, eu não estou colocando aqui as pessoas que me ajudaram. Se eu fosse fazer, né, um slide de 8 anos de quantas pessoas me ajudaram, eu precisaria de uns 4 dias de palestra só para falar dessas pessoas. Né? Então aqui eu estou colocando alguns conteúdos que algumas pessoas acabou vindo para mim através de algumas pessoas, né? Então, tem muito mais gente que me ajudou. Aqui são conteúdos dos quais eu tive contato que foram importantes para mim no decorrer do período. Tá? Como eu vou contar, como eu falei para vocês, a minha história aqui a partir dos meus 40 anos, teve um episódio que aconteceu antes, 4 anos antes, que ele é também determinante aqui para tudo que aconteceu nessa jornada. Quando eu tinha 36 anos, eu tive eu senti uma coisa, eu acabei indo para o hospital, e na realidade, hoje, se fosse diagnosticar hoje, provavelmente eu seria diagnosticada com burnout, né? Que naquela época ninguém falava sobre isso. Então, o burnout nada mais é do que você ter uma estafa que acaba com você, e ela é muito causada, né, por uma estafa de trabalho. Né? O trabalho leva a gente a chegar nesse nível de estresse. Então, eu com 36 anos, estava vivendo um momento muito difícil, eu tinha algum tempo atrás, eu tinha 1 ano atrás, eu tinha me separado, e eu mergulhei no trabalho feito uma louca. E esse mergulho acabou me levando a um nível de estresse e de estafa enorme. Tá? E eu lembro que quando eu fui fazer um dos check-ups, que o meu médico pediu para eu fazer um grande check-up, eu fui fazer um check-up e um cardiologista falou para mim: nossa, Renata, você devia fazer yoga. Vai fazer muito bem para você, né, você vai ver, você vai acalmar, desacelerar, vai ser excelente para você. E aí, como eu estava num nível de estresse altíssimo, eu falei, tá bom, quem sabe, né, o cara tem razão, vou lá eu para aula de yoga. Só que eu era aceleradíssima, eu era ligada, não era nem no 220, acho que era no 580, assim, eu realmente era muito pilhada. Né? Eu ainda sou, eu sei que muitos estão dando risada do tipo, não, eu ainda sou, mas hoje acho que eu estou no 220. Na época eu era muito mais. E aí o que aconteceu é que eu estava lá na aula de yoga, achando aquilo insuportável, mas vamos lá. Quando eu estou lá, que o pessoal começa a fechar os olhos para silenciar, eu simplesmente olhei para os lados, vi que estava todo mundo de olho fechado, peguei minhas coisas e me mandei e nunca mais voltei. Porque exatamente entrar em contato com aquele silêncio me deixou muito apavorada. Eu não consegui, eu fugi, literalmente, e nunca mais falei no assunto. Né? Então, essa informação é importante, porque realmente eu tive a minha pressão ficou altíssima, eu tive um piripaque aí e não consegui silenciar nem desta forma. Então, como eu falei para vocês, aos 40 anos, eu estava, né, já depois de 17 anos de carreira, eu saí da empresa onde eu estava e eu segui, então, o caminho da consultoria.
E aí eu estava morando em Campinas, porque eu tinha sido transferida pela empresa para Campinas, e nessa transferência eu resolvi ficar lá. E aí eu tinha que todos os dias vir para São Paulo, porque eu não estava conseguindo trabalho lá em Campinas. E aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Já estava meio sem saber o que fazer. E aí uns amigos meus falaram, poxa, por que você não vai procurar o Luiz Alexandre Júnior? O Luiz Alexandre é um numerólogo e todo mundo que eu conhecia ia no Luiz. E aí eu resolvi ir lá, né, conversar com ele para ver se eu voltava para São Paulo, ficava em Campinas e tudo mais. Chegando lá, eu vou bem resumir, porque daria para falar também 5 horas dessa minha conversa com o Luiz, mas o fato é que na minha cabeça a numerologia era uma coisa lógica, né? Número, Pitágoras, 2 mais 2 é 4, eu vou lá, pergunto, ele responde, eu vou embora. Mas não foi bem isso que aconteceu. O que acho que é relevante colocar aqui para o silêncio, né, o ponto principal que eu acho que eu quero trazer desse primeiro impacto, o que ele falou para mim foi o seguinte, Renata, você precisa cuidar da sua espiritualidade. Eu não estou dizendo que você tem que seguir uma religião, eu estou dizendo que você precisa voltar para dentro de você mesmo e buscar a sua essência. Você é uma pessoa super emocional, mas você se transformou numa pessoa racional. E aí, gente, assim, eu poderia ter feito essa palestra dizendo assim, o que eu aprendi quando eu tive contato com as emoções. Mas a verdade é que eu ainda não posso fazer essa palestra porque as emoções eu tive um encontro com ela, mas não foi ainda um encontro a ponto de trazer grandes aprendizados. Eu ainda estou nessa luta. Mas ele me ajudou a silenciar, a começar um trabalho de que eu precisava voltar para mim mesmo e buscar a minha essência, né? Isso foi o que eu tirei dessa conversa e que realmente eu me dei conta, eu lembrei daquele episódio de quando eu fugi do silêncio e imaginei, poxa, acho que eu preciso disso mesmo. E o Luiz, além de numerólogo, o Luiz ele é filósofo e ele é presidente do Securi, que é um centro de estudos, né, e de terapias aplicadas e também de trabalhos de cura espiritual, né, de terapias, na verdade, espirituais. E eu fui para lá e a primeira coisa que eu vi quando eu entrei no Securi foi uma placa que dizia o seguinte, o silêncio é uma prece. E ali eu comecei a ter que trabalhar o silêncio, silenciar de alguma forma, ter esses momentos. Então eu fiz vários cursos lá, fiz algumas terapias, enfim, fiz o tratamento, não é terapia, né? O termo correto, alguns tratamentos. E eu digo que a minha vida em relação ao silêncio, ela é AC, né? Antes do Securi, e DC, que é depois do Securi. Exatamente porque eu encontrei ali o silêncio e comecei a perceber os benefícios que esse silenciar me trazia. Ainda lá, eu conheci uma pessoa que foi chegando muito quietinha até mim, foi trabalhando, foi me convidando para uns workshops que ela fazia, que é a Cláudia Maia, que deve estar aqui também. Ela estava escondidinha lá, mas ela está por aqui. E o ponto qual é? A Cláudia, ela é psicanalista, ela é professora de yoga e ela tem um espaço que é a Maya Shakti, que é um espaço de terapias holísticas, né? E a Cláudia, ela começou a me convidar para algumas coisas que ela fazia, que faziam algumas coisas, né? Traziam alguns assuntos muito interessantes que começaram a me fazer ter mais interesse ainda por esse silêncio, por esse silenciar. Então, ela fazia workshops onde ela fazia uma correlação entre as couraças e os chakras. E a gente tinha momentos de silenciar, tinha momentos de mexer o corpo.
E a hora que eu vi, eu já estava com o meu tapetinho nas aulas de yoga da Cláudia, achando aquilo o máximo. Então, ali eu comecei todo esse processo também de cada vez mais ter momentos de silenciar. E eu fui tendo ganhos muito significativos de entrar em contato com a minha intuição de um jeito muito forte. E ela acabou um dia me convidando, falando assim, olha, Renata, nós vamos fazer, eu vou abrir um curso e eu vou formar pessoas em Reiki. Você já está há algum tempo, né? Eu já estava mais quase 2 anos fazendo o yoga. Talvez fosse legal você vir conhecer, e aí eu também me encantei. A minha ideia inicial era trazer o Reiki exatamente para os trabalhos de coaching, porque eu via as pessoas chegando muito agitadas e eu não conseguia silenciar essas pessoas. Só com a minha palavra ou a experiência que eu estava trazendo naquele momento não era suficiente. Só que as pessoas têm muito medo, né, de Reiki, não entende que é uma energia, acha que é coisa de espírito, né? Então, o que acontece? Como diz a minha filha sempre fala para mim, mãe, eu não tenho medo de espírito, eu tenho medo de ser humano, né? Então, o ponto, assim, as pessoas têm muito medo e eu acabei não conseguindo trazer isso ainda para as minhas sessões de coaching, mas eu ainda chego lá. E aí, no meio dessa história de estar amando o yoga, estar amando a meditação, eu acabei tendo contato, uma pessoa me indicou um livro que era a autobiografia de um yogi. E eu fiquei enlouquecida depois que eu li esse livro. Ele conta a história do Yogananda, que é um cara, né, que foi o cara que trouxe para o Ocidente, resumindo bem resumidamente, ele trouxe para o Ocidente o yoga, né? Trouxe a meditação, trouxe todos os conceitos aí, e por isso que a gente tem contato hoje, porque ele saiu da Índia e veio para os Estados Unidos para compartilhar essa experiência com todo mundo. Tá? E eu fiquei muito envolvida dentro desse processo, queria cada vez mais trabalhar um pouco mais esse lado de silenciar, né? Acho que mais do que a meditação, por isso que eu usei o termo silêncio, porque ela não é meditar, é ter momentos de silêncio, que eu acho que isso é o ganho que a gente tem. Nesse meio tempo, tudo isso acontecendo meio junto, eu resolvi ir fazer uma formação de coaching um pouco mais estruturada. Né? Então, eu fui parar na escola de coaches do Ecossocial, que é uma escola que tem como base a antroposofia, né? Que é uma ciência espiritualista. E o ponto que eu acho que eu aprendi lá, de forma muito forte, eu tinha muito esse lado da antroposofia, porque eu moro no Alto da Boa Vista, aqui em São Paulo. Então, a sociedade antroposófica, né, fica aqui no bairro, a Veleda, que é a farmácia, fica aqui, a Clínica Tobias fica aqui, então, a escola Waldorf, né? Então, eu estava muito envolvida, mas nunca tinha me aprofundado. Tá? E o que eu acho que foi muito legal de ter escutado né, um pouco mais sobre a antroposofia, que tinha muito a ver com o que o Luiz falou para mim lá no primeiro momento. O Steiner, ele acredita que primeiro você tem que desenvolver você mesmo para depois você poder se relacionar com o mundo. Então, de novo, eu estava voltando para aquele momento da minha essência. E, além disso, a escola de coach lá do Ecossocial, ela sempre iniciava a aula com uma meditação. E eles queriam que um aluno trouxesse uma meditação e eu fui escolhida para levar uma meditação logo no início, logo no módulo 2. E aí, lógico, eu fui pedir ajuda para a Cláudia, ela me ajudou lá, como fazer, como estruturar, o que eu não devia fazer, e eu estruturei uma meditaçãozinha. E no final desse processo, com 1 ano e meio depois, muitos colegas vieram para mim e falaram, Renata, eu, na verdade, assim, não consegui fazer nenhuma meditação no curso inteiro, num ano e meio. A sua foi a única que eu consegui fazer. Né? Você devia trabalhar mais isso, devia trazer isso para o seu trabalho. E eu fiquei com aquela informação ali e tudo bem. Né? Também conheci na escola do Ecossocial, eu não tinha nunca ouvido falar nas inteligências múltiplas do Gardner.
Então, quem me conhece mais da parte profissional sabe que sempre que eu posso falar sobre isso, eu falo, né? Então, foi muito interessante para mim entender que a gente não tem só a inteligência lógica, né? A gente tem outras inteligências, a inteligência corporal, a inteligência natural, a inteligência espacial, a inteligência musical, né? Então, você tem milhares de inteligências para desenvolver que não só a inteligência lógica, né, do QI. Então, isso também foi muito legal ter vivenciado, e isso influenciou também, porque conforme eu conseguia silenciar, mais eu conseguia visualizar as minhas outras inteligências e poder trabalhar um pouco mais cada uma delas, né? Quando eu me formei, o meu professor, o Jorge de Oliveira, ele falou para mim quando entregou o meu certificado: eu quero que você desenvolva uma metodologia de coaching para atletas. Eu acho que tem tudo a ver com você, porque, enfim, eu fui atleta lá há milênios atrás, eu jogava vôlei, ele falou, você tem que fazer isso acontecer. E eu, então, com esse desafio, desenvolvi uma metodologia e eu tive a oportunidade de aplicar no Judô Unimes, que era um time lá de Santos, e eu tinha 11 atletas para trabalhar. Aqui eu falei, bom, aqui eu vou trazer o reiki para os atletas. Só que eu não consegui, porque não tinha um espaço adequado para a gente fazer isso. Eu acabava trabalhando com eles no tatame, e aí tinha um vidro lá, não tinha privacidade, não dava para eu fazer isso lá. E aí, gente, o que eu fiz foi que um belo dia, eles estavam num nível de agitação muito grande, e eu resolvi colocar todo mundo deitado no tatame, e eu fiz ali uma meditação guiada com eles. Foi uma coisa muito simples, eles deitaram, fecharam os olhos, respiraram, e eu fui fazendo algumas perguntas, algumas coisas para eles irem caminhando ali no pensamento deles. Deixei eles um tempo quietos, em silêncio, acho que foi a primeira vez que eu consegui fazer eles ficarem em silêncio, né, adolescentes. E eles, quando saíram desse processo da meditação, eles saíram outras pessoas, literalmente. Eu sabia que ia funcionar, mas eu não tinha ideia do que aquilo ia afetar a vida deles. Eles simplesmente queriam cada vez mais fazer. Cada vez que eu voltava lá, eles contavam que tinham feito, né, 2, 3 minutos por dia de silêncio, de ficarem quietos. E isso era uma coisa muito difícil deles conseguirem fazer. Os pais começavam a me ligar, dizendo que eles estavam indo melhor na escola. Os professores do judô dizendo que eles estavam mais concentrados nos treinos, nas próprias lutas. Eles começaram a ter resultados melhores dentro da classificação que eles tinham no ano anterior. Eles passaram a ter aquele ano com 2 a 3 minutos de silêncio no dia. Não era nada muito além disso, tá? E ali eu fiquei muito intrigada, porque uma coisa é quando você vive a sua experiência, outra coisa é quando você vê no outro, e eu vi aquilo que foi muito maior do que eu podia imaginar. E aí eu fiquei cada vez mais empolgada com a meditação, e eu fui começar a conhecer outros tipos de meditação, e fui parar na meditação transcendental, né? O que foi legal, eu fiz o curso, enfim, eu sou hoje meditante transcendental, mas o fato é que o que foi legal da meditação transcendental é que eles desmistificam algumas coisas, né? Então, você pode ficar sentado onde você quiser, não precisa. Então, assim, não tinha muita regra. E eu sou aquariana, né? Eu sou aquela pessoa que não gosta muito de regra. Então, o fato de eu poder ter algo um pouco mais, ter uma forma, uma metodologia, mas eu poder ser um pouco mais livre, aquilo me agradou muito e foi uma experiência muito gostosa. E aí eu fui cada vez mais conseguindo ter momentos de silêncio cada vez maiores. Tá? E o último que eu quero trazer aqui, não menos importante, mas no dia 9 de julho do ano passado, o físico quântico Amit Ghoshman veio para o Brasil e eu participei de um dia inteiro de palestra com ele.
Para ser muito sincera, em termos de física quântica, ele não trouxe nenhuma novidade que eu já não tivesse estudado em 2013 no Securi. Mas ele trouxe uma coisa que me chamou muito a atenção, porque era exatamente como eu queria. Se um dia eu pensava assim, se um dia eu for contar a minha história para alguém, eu gostaria de contar a história desse jeito. Tá? E ele acabou trazendo uma coisa muito próxima do que eu estava querendo fazer e colocar. Ele misturava tudo, colocava coisas ao longo do dia, e você podia fazer, mas assim, ele colocou o seguinte, olha, durante o dia vocês deveriam fazer isso. E aí eu parei e falei, nossa, mas é isso, eu faço isso já durante o dia, é isso que eu quero contar para as pessoas, é sobre isso que eu quero falar. Não é uma metodologia, não é uma meditação, não é uma coisa diferente. Então, ali, naquele momento que eu passei o dia lá, à tarde eu já me vi no caderno montando toda essa apresentação que eu estou fazendo aqui hoje para vocês, porque aquilo me despertou, e ele misturava uma série de coisas, estudos científicos, com medicina, com Ganesha, e por aí foi. Ele trouxe todos os momentos, e aí a gente também teve momentos lá de silêncio que foram trazidos como uma coisa importante para todos nós. E além dessas influências todas que eu tive relacionadas ao silêncio, eu também tive mais 2 assuntos que foram relevantes para mim, que não tem a ver com silêncio, mas eu precisei do silêncio para descobrir. Né? Eu ganhei esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, da Graziella Merlina, numa das primeiras reuniões que eu fiz como consultora da Apoena. E esse livro exatamente fala que a gente tem que descobrir os nossos pontos fortes, né? E não ficar pensando naqueles pontos que a gente tem que desenvolver. Aquilo que a gente é fraco, a gente precisa, sim, melhorar, mas eu não posso abrir mão daquilo que eu sou forte, né? Daqueles meus pontos fortes, daquilo que eu tenho de diferencial dos outros. Né? Então, isso também influenciou bastante na minha vida. E quando eu fui fazer a certificação do jogo do protagonismo, desculpa, eu tive contato com a jornada do herói do Joseph Campbell, e eu percebi que essa jornada toda que eu mostrei para vocês no slide anterior tinha muito a ver com a jornada do herói. Né? Eu passei por essa jornada, por todas essas etapas. Né? Então, eu tive um chamado para aventura quando eu saí do mundo corporativo. Eu encontrei o Luiz, que me ajudou a fazer essa travessia, né? Eu ir para o mundo desconhecido. Aí eu tive realmente que ir para a minha caverna, eu tive as minhas provações, e eu acredito que nesse momento eu estou sendo chamada para uma nova aventura, que é esse momento de poder compartilhar com as pessoas essa jornada, que é uma nova aventura, que é um desconhecido para mim, como eu falei no início desse processo. Então, acho assim, o que eu aprendi dessa caminhada, que eu fui por vários caminhos que foram me levando para várias ramificações, acho que a primeira coisa que eu aprendi é que mais importante do que ter um propósito de vida é você saber quais são os seus valores. Acredito que, assim, os valores são muito mais importantes. Por quê? Porque se você abre mão dos seus valores para seguir um propósito, ele acaba não sendo o seu propósito mesmo. Eu vivi uma experiência onde eu tinha um grupo que eu fazia um trabalho, onde todos nós tínhamos o mesmo propósito, nós tivemos a mesma formação, nós tínhamos a mesma forma de pensar, nós tínhamos os mesmos objetivos, o mesmo propósito, e eu não conseguia fluir naquele grupo. Eu não conseguia. Eu não me sentia à vontade nas reuniões. E, por outro lado, eu tinha outros grupos que eu circulava. Nossa, a gente era completamente diferente, mas a gente rendia e era uma coisa fora de série a quantidade de material que eu conseguia gerar. E num dado momento que eu estava muito incomodada com essa situação que eu estava vivendo com esse grupo,
Num momento de silêncio, eu percebi que o que estava pegando ali era que aquele grupo feria alguns valores meus. Eu tenho alguns valores no meu, cada um tem o seu, né, que não pode ser afetado, mas eu tenho alguns valores como independência, autonomia, né, como liberdade para fazer as coisas, e neste grupo eu não tinha isso, apesar de termos o mesmo propósito. Então, um grande aprendizado que eu tive é que eu não, né, aconteça o que acontecer, se os meus valores não estiverem sendo resguardados, né, eu não deveria estar naquele lugar. Né? Aquele lugar não pertence a mim. Então, acho que esse é um ponto bastante importante aqui desse meu aprendizado com o silêncio. Quais são os meus valores? Acho que esse é o primeiro ponto que né, que eu tenho que manter. Aconteça o que acontecer, eu não quebro, né, os meus valores não estão sendo ali respeitados, eu tenho que sair daquele, ou mudar, né, tentar fazer, influenciar as pessoas para, mas é que eu acredito muito que valor é uma coisa difícil, a valor cada um tem o seu. Né? Como eu falei do livro, acho que os pontos fortes são pontos importantes. Né? A gente tem que saber quais são os nossos pontos fortes. E aí tem essa frase que eu amo do Picasso, né? O sentido da vida é encontrar o seu dom, o propósito da vida é compartilhá-lo. Tá? Então, eu acredito muito que o propósito ele é uma soma dos nossos valores e dos nossos pontos fortes. E aí eu vou compartilhar isso com o mundo e é esse que é o meu propósito. Então, aqui eu acho que a gente pode desmistificar um pouco essa ânsia e essa coisa de que para eu poder trabalhar o meu propósito, eu preciso sair, por exemplo, se eu estou no mundo corporativo, eu preciso sair do mundo corporativo para poder vivenciar o meu propósito, para poder trabalhar com o meu propósito. Eu acho que cada um pode trabalhar com o seu propósito em qualquer lugar, desde que esse lugar respeite os seus valores e que você possa colocar os seus pontos fortes em prática. Sendo assim, você pode exercer o seu propósito em qualquer lugar. Você não precisa todo mundo virar coach, consultor ou empreendedor para poder vivenciar isso. E o que mais que eu acabei aprendendo nesse caminhar? Que a pausa é uma coisa extremamente importante. Assim, e a pausa não é só parar, porque às vezes a pessoa para, toca uma música. Aqui eu estou falando de pausa e de ter realmente um momento de silêncio. Eu não vou falar aqui de estudos, mas depois eu vou até compartilhar com vocês. Eu falei, eu não sei se todo mundo estava já desde o início, eu vou compartilhar não é esse material, mas eu vou compartilhar um material com vocês que vão ter links, coisas para vocês irem para outras, poderem pesquisar mais, quem tiver interesse relacionados a tudo que eu estou falando aqui, tá? Mas o silêncio, a gente tem vários estudos de universidades falando da importância da gente silenciar. Eu era uma pessoa do tipo que eu chegava em casa e eu estava sozinha, eu ligava a TV para não ficar no silêncio. E ter o silêncio, ter momentos de não ouvir nada, né, de ter o silêncio é muito importante. Tem estudos que mostram que crianças, por exemplo, que vivem em zona que tem avião, são muito mais estressadas do que aquelas que estão, né, no campo ou que estão num local que seja um pouco mais silencioso. A gente está o tempo todo exposto a muito barulho. A gente precisa ter os momentos de silenciar. Já se diz, já tem estudos falando que o cérebro ele consegue se regenerar e um dos pontos que a gente consegue, né, uma das formas que a gente consegue regenerar o cérebro é a gente ter momentos de silêncio. Tem um estudo de uma universidade italiana, de Pávia, que diz o seguinte, que apenas 2 minutos de silêncio por dia valem mais do que você ouvir músicas relaxantes e você consegue diminuir, inclusive, a sua pressão arterial. Então, assim, o momento de silêncio é importante. Agora, para mim, o silêncio, eu aprendi que ele é importante não por conta de tudo isso, desses estudos todos. Ele é importante porque ele é o momento que a gente consegue fazer a conexão com a gente mesmo. Acho que este é o grande ganho do silêncio. É eu poder começar a exercitar a conexão comigo mesmo. Lá, né, na primeira coisa que eu ouvi na minha caminhada, é voltar para você mesmo e tentar entender a sua essência.
Muitas respostas que a gente precisa estão exatamente dentro da gente, né? Quando a gente silencia, a gente consegue acessar a nossa intuição. É lógico que não vai ser na primeira vez, às vezes acontece comigo, mas eu tô aqui, né? Tô aqui né, no silêncio e não tive resposta nenhuma, né? Que a pessoa acha que é uma vez, entrou lá e já tá feito, já tá resolvido. E não é bem isso que acontece, né? A gente precisa ter isso tem um tempo. Eu vou aos poucos exercitando e conseguindo ter essa conexão comigo mesmo. As respostas que a gente precisa estão dentro da gente. A gente já sabe o que tem que fazer. O que a gente precisa é parar e ouvir o nosso coração. E não é papinho, tá, gente? Aqui eu estou contando para vocês o que realmente aconteceu comigo e quando eu consegui trazer esse conceito para outras pessoas, elas conseguiram também fazer esse caminho. Outro ponto importante é que às vezes a gente precisa buscar um ninho, né? E cada um vai ter o seu. Então eu vou ter o meu momento de silêncio. O que eu posso fazer? Eu posso ter um momento ali meu, que eu posso ter um espaço que seja um espaço físico, então eu escolho um espaço para eu ir lá fazer o meu silêncio. Às vezes não é possível, ou às vezes eu tenho algum outro local que eu poderia me sentir melhor, eu posso, com o meu pensamento, ir até esse lugar, né? Eu posso fazer o meu pensamento me levar até esse lugar. E cada um vai encontrar o seu espaço. O meu espaço é o momento do pôr do sol. O momento do pôr do sol, para mim, é um momento que eu consigo me desconectar de tudo e eu fico conectada comigo e com aquele momento do pôr do sol. O pôr do sol significa para mim o dia que terminou e que eu posso fazer um balanço de como foi meu dia, o que eu fiz no meu dia, por que valeu a pena ter vivido aquele dia. E todo dia, por mais difícil que seja, ele tem algo que a gente possa tirar de bom, mesmo que seja um aprendizado. Então, essas fotos todas fui eu que tirei, né, de momentos, tirando essa aqui do carro, que foi a minha filha que tirou, mas eu consigo hoje estar mesmo dirigindo e a hora que eu vejo um pôr do sol, eu consigo me conectar. Esse aqui é um pôr do sol que a Denise Reis, que está aqui também, tirou para mim, numa volta que a gente estava voltando de um treinamento de São José dos Campos. E por mais que eu esteja dirigindo, eu consigo ter esse momento de reflexão e de contato comigo quando eu consigo estar num pôr do sol. Então, não é sempre que eu consigo estar, né? Não é todo dia que eu consigo assistir o pôr do sol, mas o meu ninho, eu simplesmente, quando eu silencio, eu fecho os olhos, eu vou para algum pôr do sol que eu goste, e é ali que eu fico contemplando e que eu vou fazer o meu silêncio. Então, é legal vocês encontrarem o seu espaço. E é nesse momento também que a gente precisa ser grato por aquilo que a gente tem, né? Acho que a gratidão, outro dia um amigo meu falou para mim, não, você precisa ensinar as pessoas, né, a serem gratas, né? A gratidão não é uma coisa que a gente ensina, né? É uma coisa que a gente sente. E para a gente sentir, para a gente poder ser grato, a gente precisa olhar mais as coisas que a gente tem do que as coisas que estão faltando, né? O que a gente teve de conquista? Pode ser nesse dia, ou pode ser no dia anterior, ou pode ser ao longo da sua vida. Quantas coisas você já conquistou? Se você colocar isso na balança de forma mais forte, você vai conseguir começar a ser grato pelas coisas, tá? Então, acho que esse é um momento, a gente tem que ter um momento de pausa, acessar a nossa intuição, buscar o nosso ninho, ser grato por aquilo que a gente tem e jogar essa gratidão para o universo. Acho que esse é um ponto importante, a gente conseguir realmente, de forma genuína, ser grato. A gente também precisa, nesse momento de silêncio, se perguntar para onde a gente quer ir. Porque senão a gente vai acabar deixando a vida levar a gente e a gente nunca vai conseguir efetivamente chegar aonde a gente quer chegar.
E muitas vezes você pode escolher um caminho, perceber no meio dele que não é o caminho, e aí você volta e vai para um outro, né? Não é uma ciência exata. Acho que o legal da vida é a gente poder experimentar coisas, né? E, Renata, é muito difícil, eu não sei, eu nunca sei para onde ir, eu silencio e na minha intuição nunca me dá uma resposta. Talvez uma pergunta legal que você possa se fazer é: o que você faria se você não tivesse medo? Talvez isso possa levar você aonde você realmente gostaria de ir. E você pode trabalhar um pouco para conquistar isso. Outra coisa que eu aprendi, eu posso fazer uma lista de coisas que me deixam felizes e uma lista do que eu faço todo dia, né? E comparar. E, de repente, colocar no meu dia coisas que me deixam mais feliz. Talvez seja esse o caminho que eu devesse seguir, que eu devesse ir. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar de para onde a gente está querendo caminhar. E outra coisa, que a gente não precisa seguir sozinho, né? A gente pode escolher pessoas para seguirem com a gente nessa caminhada. Às vezes a gente escolhe para pedir conselho aquela pessoa que vai te desencorajar, que vai dizer: ih, mas você não dá para isso, ih, mas isso daí vai custar dinheiro, ih, mas quem são as pessoas que podem te inspirar? Às vezes pode nem ser uma pessoa que você conheça. Você pode ler um livro e se inspirar naquela história e ter aquela pessoa como sua mentora, né? É você escolher quem é que você pode levar com você nessa sua caminhada. Então, de forma resumida, o que eu falei aqui que foi o meu aprendizado? Que a gente precisa ter um momento de pausa, a gente precisa seguir a nossa intuição, a gente pode conseguir isso de forma mais fácil, buscando um ninho, né? Achando o nosso ninho. A gente precisa ser grato e jogar essa gratidão para o universo, a gente precisa saber para onde a gente quer ir. E a gente precisa buscar, né, alguém para ser o nosso mentor, né? E aí eu estou chamando esse momento de pausa, intuição, ninho, gratidão, universo, ir, mentor, como, né, o caminho do pinguim. Por que eu escolhi fazer desse jeito? Porque eu sou de marketing, então eu acho que tem que ter uma coisa visual. E acho que para vocês lembrarem, né? Porque o ideal é vocês se silenciarem e pensarem: poxa, eu vou fazer a pausa, e qual é o caminho que você vai seguir? E acho que seguir um caminho desta forma, né, tendo um guia, possa ser uma forma legal de vocês estarem olhando para isso, tá? E por que eu escolhi o pinguim? Bom, primeiro, acho que está todo mundo me vendo no quadradinho aqui, né? Primeiro que eu amo pinguins. Esse aqui é o meu primeiro pinguim. Eu tenho uns 30 pinguins, 40 pinguins aqui em casa, de todos os jeitos. Esse foi o primeiro da coleção. Eu tinha 15 anos, eu comprei quando eu fui para Orlando, né? E eu adoro os pinguins, por quê? Porque eu acho que os pinguins, eles vivem numa diversidade muito grande, né? É muito difícil, eu não sei quem já viu documentários de pinguins ali, eles levam uma vida muito difícil, tá? Eles têm que ter ali o companheirismo para poder chocar os seus ovos, né? A fêmea e o macho têm que se revezar, porque um tem que ficar chocando, o outro tem que buscar comida. A maioria das espécies de pinguim vive num frio muito grande e eles acabam usando eles mesmos para se esquentar, então eles precisam uns dos outros dentro da comunidade. Mas o que mais me chama a atenção nos pinguins, e que eu acho mais legal, é que eles vivem toda essa diversidade, mas quando eles saem para ir buscar comida e eles chegam no mar, eles fazem uma festa muito legal. Eles nadam, eles simplesmente não cumprem uma obrigação. Vou, entro no mar, pego a comida e volto. Não, eles curtem aquele momento. E acho que a vida é isso. A vida é cheia de momentos onde a gente tem as nossas, vamos dizer assim, as nossas obrigações ou as nossas dores, mas a gente também precisa ter os nossos momentos de prazer, né? Então, acho que é muito legal se a gente pudesse viver como os pinguins, né? Entender que aquela diversidade ela é importante para, né, para a espécie, porque eles precisam para procriar, ter aquele momento, mas ao mesmo tempo eles podem ter momentos de prazer quando eles têm essa folga.
Então, acho que a gente tem que ter esses momentos, e o silêncio me mostrou bastante isso, que eu tenho, sim, o direito de ter os meus momentos bacanas também, sem culpa, de viver momentos legais, né? Não é porque todo mundo está estressado que eu também preciso me mostrar estressada e estar sempre estressada. Eu posso ter um dia legal e isso não é problema. Né? Então, acho que os pinguins, eles trazem muito disso para mim. Por isso que eu resolvi trazer eles aqui para vocês, para poder demonstrar e para vocês lembrarem, né? Acho que vocês não vão lembrar muito do que eu falei, mas talvez o pinguim vocês vão lembrar e vão lembrar quais são essas palavras e vão, de repente, colocar isso no dia a dia de vocês. Né? Mas acho que aqui o ponto é como é que a gente coloca isso... Opa! Como é que a gente coloca isso em prática, né? Como é que a gente consegue colocar e fazer disso uma prática. Aí eu vi que tem alguém aqui no bate-papo. Do livro, a Denise colocou aqui que lembra quando eu estava lendo o livro da autobiografia do Yogi, né? Eu fiquei doida mesmo, né? Mas a Denise me aguentou muito, né, Denise? Mas a gente também viu muito pôr do sol na volta de São José, foi muito bom, né? Então é o seguinte, gente, a minha proposta agora é trazer para vocês uma pequena prática desse caminho. Tá? Como eu falei no início, eu não pretendo dar aula e não pretendo impor nada para ninguém. Mas era legal vocês conhecerem né, vivenciarem esse caminho e cada um vai fazer do seu jeito depois. Tá? Vocês não vão ter eu falando quando estiverem sozinhos, mas seria muito legal vocês lembrarem e fazerem do jeito que vocês se sentirem mais à vontade. Acho que tudo isso tem que fazer sentido para cada um de vocês e não para mim. Eu estou compartilhando aquilo que foi, né, que foi trazido exatamente para mim e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, eu vou sugerir que a gente faça o exercício. Obviamente, o exercício não é obrigatório, então quem não se sentir à vontade de estar no momento de fechar os olhos, continua seguindo comigo de olhos abertos mesmo, sem problema nenhum, tá? A única coisa é que, assim, quem quiser vivenciar, acho que é uma forma legal da gente terminar o nosso encontro fazendo uma prática, tá bom? Deixa eu só ver que tem mais uma mensagenzinhas aqui. O Alê, lógico, vai trazer coisas relacionadas com músicas, né? Todas as músicas são feitas de barulho e silêncio. Pausas, às vezes, imperceptíveis para os ouvintes, mais importantes para o músico. Isso se chama ritmo, e de tensão e relaxamento. Isso se chama harmonia. Né? Aí é o nosso músico dando a contribuição aqui para o nosso encontro. Então, podemos fazer... Então, eu não vou pôr música, porque a ideia eu vou guiar vocês dentro desse... Eu vou colocar só uma mandala ali, mas não tem significado nenhum essa mandala. Eu peguei da internet, tá? Então, não precisam... Mas é só para a gente ter ali alguma coisa aparecendo ali e cada um poder fazer a sua reflexão, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Então, eu vou pedir, eu vou estar vendo, apesar da tela estar aqui, eu estou vendo todos vocês aqui, então, se alguém, sei lá, quiser fazer algum sinal, alguma coisa para mim, eu estou vendo vocês aqui. Mas eu vou sugerir que vocês sentem de forma confortáveis, né? Fechem os olhos, silenciem, tem um momento de silêncio. Se sentem de forma confortável, respira fundo, né? Dá uma respirada fundo. Relaxa os ombros, relaxa entre os olhos. Perceba a sua respiração, como está a sua respiração, se ela está calma. Aproveita esse momento de silêncio. Procura não pensar nas coisas que você tem que fazer depois, pensar no aqui e agora. Procure entrar em contato com você mesmo.
Pensa num lugar onde você se sinta seguro, algum lugar que possa ser o seu ninho. Pensa o que faz desse lugar o seu ninho. Quais os sentimentos que esse local te proporciona? Aproveita esse momento para agradecer. Agradecer por estar vivo, agradecer pelo que você tem, por ter a chance de refazer o que não está bom. Agradecer a todos que te amam. Agradecer a dor que te faz crescer. A felicidade que te faz esquecer de todos os problemas. Agradecer a vitória e também a derrota. Agradecer os que te alegram, aos que te corrigem, aqueles que te ensinam. Agradecer as diferenças, porque elas mostram que não existe um caminho só para a gente. Agradecer a oportunidade de você iniciar essa conexão com você mesmo. Agora que você jogou para o universo a sua gratidão, iniciou essa conexão com você mesmo, imagine para onde você gostaria de ir. Onde você gostaria de estar daqui a 2, 3 anos? Tira uma foto desse momento onde você gostaria de estar. Guarde esse momento no seu coração. Se você jogar essa intenção para o mundo, com certeza isso vai te ajudar no fluxo da vida. Lembre-se que você não precisa caminhar sozinho. Quem é que pode te ajudar a chegar lá? Para quem você pode pedir um conselho? Você pode pedir uma luz? Quem é que vai estar torcendo por você? Ou quem é a sua inspiração? Quem te inspira a chegar onde você deseja chegar? Agora eu convido vocês a respirar fundo, aí voltando, saindo do seu ninho e voltando para o local onde você está sentado, sentindo o seu corpo tocar a cadeira, ou o sofá, ou o banco onde você estiver sentado. Ainda de olhos fechados, mexendo os pés, mexendo as mãos. Se der vontade de esticar a perna, esticar o braço, espreguiçar, espreguiça. Faz o que o teu corpo pedir para fazer. E com calma, você vai abrindo os olhos, vai voltando, no seu tempo, sem pressa. Todo mundo aqui? Alguém está perdido no ninho ou não? Tá todo mundo aqui? Um joinha aí para mim, né? Aqui eu fiz rapidinho, foram 5 minutos só, né? E acho que é suficiente 5 minutos. Pensando que os estudos mostram que 2 minutos você já tem um ganho enorme. É lógico que o ideal é não ter minha voz, é estar no silêncio mesmo, mas aqui eu fiz o pinguim, né? O caminho do pinguim é a gente seguir para a pausa, acessar sua intuição, ir para o seu ninho, ser grato, jogar essa gratidão para o universo,
né? Ver para onde você quer ir, quem vai te ajudar. Acho que, assim, para quem não está acostumado a esse tipo aqui, eu sei que desse grupo tem muita gente que já está, né, já medita, já faz um monte de, né, já está super avançado. Mas para quem está iniciando, acho que é um bom começo, né, um bom começo de silenciar, de você realmente fazer esse exercício. E eu digo que assim, ele é um processo sem fim, né? Eu sempre falo que 9 mulheres não fazem o filho em um mês. Tem coisa que a gente precisa, né, seguir. Então, acho que as palavras-chave para esse processo, se podemos dizer assim, é coragem e paciência. A coragem é porque precisa fazer o que precisa ser feito, né? E a paciência é porque nem sempre o tempo do mundo é o tempo que a gente quer, né? A gente quer, às vezes, uma coisa e ela não vai vir na rapidez que a gente quer. E a gente precisa ter paciência para persistir. Acho que esse é um ponto bastante importante e relevante desse processo, né? E antes de abrir, para ver se vocês têm algumas perguntas, eu só queria compartilhar uma última coisinha com vocês. A mandalinha. É que eu pus tão grande aqui, né? Então, o ponto aqui que eu queria colocar para vocês, que eu quero deixar um pouco de mensagem final para vocês dessa manhã, é que, para mim, o que mais fica desse caminho é que, para mim, não importa qual é o projeto que eu vou estar, né? Para mim, importa se eu conseguir ter oportunidade. Opa, entrou um pinguim aqui no meio, aqui, mas tudo bem. A frase é o seguinte, né? Não importa qual será o meu projeto, eu quero ter a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Então, acho que o ponto principal para mim hoje é eu conseguir, independente do que eu for fazer, eu ter esse propósito. E acho que cada um de nós precisa pensar que às vezes a gente coloca muito a parte material, toda a parte que a gente quer fazer, quer conquistar, mas talvez a gente pudesse dizer assim, o que eu faço está fazendo de diferença na vida de alguém. Não importa, pode ser vender um produto, eu não estou dizendo que precisa agora ser esotérico, não é isso, mas tudo que eu vou fazer, eu deveria me preocupar com qual é o impacto que isso está trazendo para a vida das pessoas, né? Com quem eu estou tocando. Então, acho que o meu grande aprendizado, dentro desse todo esse universo que eu passei, é que para mim não importa mesmo, independente do projeto, né? Que eu acho que é um pouco do que acontece aqui nesse espaço da Casa Merlina, né? A gente está sempre buscando como é que a gente pode impactar as pessoas. Acho que isso é o ponto mais importante da vida da gente, né? Qual é o impacto que eu vou causar? E eu descobri isso partindo e indo para o silêncio. Pode ser que cada um de vocês tenham outras formas de fazer isso, tá? Não existe um único caminho, mas talvez o meu caminho possa inspirar alguém. E se uma pessoa só for impactada, né, eu já cumpri o meu papel. Então, acho que esse é o ponto principal que fica. Eu espero que tenha sido uma experiência boa para vocês. E aí, se alguém quiser abrir o microfone, fazer perguntas, alguma coisa, fiquem à vontade, né? Mas a ideia é que a gente possa, a partir desse momento, vocês olharem a listinha lá de vocês, né? Do que confirmou o que você já sabia, o que foi novo para você, e que você coloque isso de alguma forma na tua vida, né? Esse aqui é o meu objetivo hoje. Obrigadinha. Alguém abriu aí o microfone? Não, eu vi que tem várias mensagens aqui. E aí eu vou mandar para vocês. Oi, diga, Dê. Você vai mandar uma fotinho do pinguim só com o P, o I? Sim, eu vou mandar. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um compiladinho em PDF de uns 4 slides com os principais pontos e alguns sites de algumas coisas que eu falei. Então, por exemplo, eu falei aqui da antroposofia. Então, vai ter lá um www, se alguém quiser conhecer mais sobre a antroposofia. Eu falei de numerologia,
Se alguém quiser saber mais, tem lá. Eu falei, né? Eu falei de várias coisas, os estudos do silêncio. Eu vou compartilhar isso lá. Então, eu vou mandar para vocês por e-mail. Não vou mandar hoje, porque eu ainda faltam uns links que eu estou querendo achar uns outros estudos que eu vi e não estou localizando agora no WW. Mas até o final dessa semana eu vou mandar o material por e-mail para vocês. Como a pessoa o Pinguim. Eu quero abrir uma plataforma para você dar os seus cursos lá. Peraí, que tem alguém falando aqui. Alguém, não sou eu, vou fechar. Não é você. Não sei, sumiu. Mas, enfim, o fato é que eu vou mandar isso para vocês, daí vai ter o Pinguim, com a pausa, né, esse bonitinho lá, e aí as outras reportagens, coisas que são legais, alguns estudos para vocês darem uma olhada. Porque tem gente que vai precisar de coisas mais concretas. Não sei se você lembra, mas no nosso curso lá do coaching, um dos nossos colegas, o Heitor, para falar de meditação, precisou levar um eletro, né? Uma pessoa no eletro, daí a hora que entrou em meditação, as ondas ficaram diferentes. Ele precisava disso para acreditar. Então, acho que tem algumas... Eu acho legal ter também os estudos, apesar de não ser esse o meu objetivo hoje, mas eu vou colocar também. Tá bom? Fala, posso fazer? A pergunta que eu justamente está relacionado a isso, porque dentro desse caminho do que você colocou, tem uma parte, um ponto que eu acho que é super importante, que é o ponto da intuição, e que nos leva a outros conhecimentos que não são os racionais, né? Assim, que não é essa predominância. E eu sinto assim que é muito difícil falar sobre isso. É como se fosse quase que uma pérola, né? Uma joia rara, né? Mas que é assim, é difícil de levar isso muitas vezes, né? Isso é desvalorizado, assim, no sentido, então, realmente acontece isso. Se você não coloca isso dentro de uma estrutura, né? Exatamente esse exemplo que você acabou de dar, eu queria trocar um pouquinho com você o que você sente isso, porque eu sinto muita dificuldade de levar isso, assim, muitas vezes, né? Porque eu percebo que tem uma resistência, tá? Você quer chegar onde? Quer colocar dentro de uma utilidade, né? Assim, eu, Silvia, tive uma resistência de fazer essa palestra e falar sobre isso. Exatamente por conta desse ponto, de achar que, será que as pessoas vão achar que é papo de quem abraça a árvore, né? Então, eu mesma tive uma resistência até que eu encontrei uma forma de trazer como experiência. Então, eu não estou dando nenhuma verdade absoluta, eu estou compartilhando aquilo que foi a minha vivência, né? O que eu tenho sentido é que colocar as pessoas, por exemplo, se eu tivesse proposto para o time de judô, falado com os pais que eu ia colocar os meninos em meditação, todo mundo ia ser contra. Eu ia ser expulsa, a mulher está querendo manipular os meninos, e por aí vai, né? A partir do momento que eu vim e simplesmente apliquei, dei o choque, né? O que eles viram foi o resultado. Então, o que acontece? Eu acho que talvez uma forma seja fazer as pessoas sentirem. É que numa única vez você não consegue. Nesse grupo é fácil fazer esse exercício. Porque nesse grupo, 98% de quem está aqui já passou por algum processo parecido, né? Então, já tem uma familiaridade. Mas eu tenho vivido uma experiência com a Denise, a gente dá treinamento de como falar em público para executivos. E a gente tem visto um nível de ansiedade tão grande, mas tão grande, que em alguns momentos a gente se viu tendo que parar e falar, vamos parar? Vamos fazer um exercício de respiração? Então, eu não estou falando de intuição, eu não estou usando termos, eu estou dando uma coisa técnica para eles estruturarem uma respiração que vai ajudar a diminuir a ansiedade. A partir do momento que eles começam a praticar e começam a ver que isso é verdade, que isso ajuda, na minha cabeça, eu entendo que alguns deles vão buscar o algo a mais. Então, eu acho que a gente não tem que dar um triplo mortal carpado, que é o que eu falo, né? A gente dá uma estrela bem feitinha, já tá... Muitas vezes eu acho que a gente tem a necessidade de explicar muita coisa.
e talvez a gente possa ir pelo sentir sem explicar. Eu não preciso falar de intuição, eu posso simplesmente falar de silenciar, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Tem algumas necessidades de nominar que são muito nossas. Eu me vejo muito, assim, eu me perguntei muito se aquele início, aquele slide onde eu passo toda a minha influência, se aquilo realmente era necessário. Se eu não podia ir direto, né? Depois eu pensei, não, eu acho legal as pessoas verem que eu fui para vários lugares, não é que eu segui um. Eu podia ter seguido um só. Não, eu viajei por várias praias, né? Então eu achei que aquilo era necessário, mas eu sempre tenho, de uns tempos para cá, de 1 ano e meio para cá, toda vez que eu monto um material, eu pergunto, isso aqui atende à minha necessidade ou isso vai atender à necessidade de quem está me ouvindo? Porque eu acho que isso é um ponto, né? Eu fiz um curso de um modelo que trabalha com cavalos. E, na realidade, eu falava assim, mas você não explica a metodologia? Ela virou para mim e falou, não, explicar a metodologia é uma necessidade sua. A pessoa não precisa entender a metodologia, a pessoa precisa aplicar, ela precisa receber a metodologia, ela não precisa entender. Você precisa entender porque você vai aplicar, mas ela, como cliente, só precisa sentir, né? Então, eu acho que tem muito isso. Eu acho que a gente tem que se polir. Esse é um policiamento que eu tenho feito. Essa é uma necessidade minha ou essa é uma necessidade do outro? Não estou dizendo que eu estou resolvida, tá, Silvia? É um exercício diário, né? Quem trabalha mais comigo sabe, é um exercício diário, né? Que nem sempre, às vezes eu quero falar tudo nos detalhes, mas depois eu caio em mim e aí vou mudando. Então, acho que assim, é uma forma da gente pensar diferente. Tá bom, obrigada, Rê. Mais algum ponto? Alguma pergunta? Eu quero agradecer demais. Acho que assim, foi um desafio para mim. Agora eu já vou querer fazer vários, já vou querer agendar 40 mil. Mas acho que esse é um ponto legal de poder compartilhar. Acho que é um pontapé que eu precisava dar, um chamado para aventura diferente. E poder falar para pessoas que eu conheço as carinhas, assim, é muito mais... muito mais simples para mim do que seria com um bando de desconhecido, ainda mais online, né? Então, eu quero agradecer muito, né, vocês estarem aqui, vivendo essa experiência comigo e poder compartilhar, é sempre bom. E eu vou mandar o material para vocês, tá bom? Aí eu vou encaminhar e aí depois vocês ficam à vontade para comentar, né? Enfim, para quem eu não tenho algumas pessoas que eu acho que eu não estou conectada ainda, eu vou mandar as conexões de LinkedIn, enfim, só para a gente manter o contato, tá bom? Então, super obrigada e fiquem em silêncio hoje em algum momento do dia. Tchau, gente. Tchau, Rê. Obrigada. Tchau, Rê.